Pessoal, a questão 16 foi interrompida no final do outro vídeo. Eu coloquei para vocês, fiz a leitura, tá? Então, vê só. A gente já descartou que não pode ser o espelho convexo, está descartado o convexo. Por quê? Porque ele quer uma imagem ampliada. E se ele quer ver a imagem do rosto dele, essa imagem não pode ser invertida, não pode ser real. Ela tem que ser direta, então é uma imagem virtual. Então, dos 5 posicionamentos, né? Então, tá aqui o espelho côncavo, né? Tá aqui o espelho côncavo. Tá aqui o côncavo. E ele, em relação aos elementos, né? Quais são os elementos que eu tenho? O vértice, o foco e o centro. E aí, senhores, para que eu possa ver a minha imagem ampliada, a imagem do rosto tem que estar posicionada entre o foco e o vértice. Então, vou botar aqui uma seta simbólica representando aí a altura do rosto. O que é que vai acontecer? Vai aparecer por trás uma imagem aumentada 2 vezes. Ou seja, ela é o dobro do objeto. Beleza? Se eu tenho na interpretação do texto que ela é o dobro do objeto, fica fácil de encontrar na equação do aumento, uma vez que a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto, eu tenho 2 vezes O sobre O, altura, o aumento, ele vai ser igual a 2. Lembra do estudo do sinal? Se eu achei o aumento maior do que 1, é porque essa imagem daqui é maior do que o objeto. Mas o texto tinha dito que ela é aumentada 2 vezes, ampliada 2 vezes. Mas ele quer que você descubra, além do tipo, que a gente já sabe que é côncavo, quer que você chegue ao valor do raio. E quem é o raio? É o dobro da distância focal. Então eu tenho que achar a distância focal. E aí você vai ter essa expressão matemática, aumento F sobre F menos P. Eu não sou obrigado a achar o P', uma vez que ele disse que esse objeto está a 50 centímetros do espelho, então é o P. Aí eu vou fazer o quê? Pego o aumento, trago esse aumento para cá, 2, F é quem eu quero, F menos 50, faço meios pelos extremos, o dobro de F, menos 100, o dobro de menos 50, igual a F. Se eu passar esse F daqui para o primeiro membro, vai ficar 2F menos F, igual esse menos 100 passando para o segundo membro, troca de sinal. Gente, a distância focal, porque 2 menos 1 dá 1F, a distância focal vai ser igual a 100. Ah, mas ele não quer a distância focal não, ele quer quem? Ele quer o raio. Beleza. O raio é o dobro da distância focal, não esqueçam disso. Então o raio do espelho vai ser 2 vezes 100, esse raio daqui, portanto, 200 centímetros, que quer dizer que são 2 metros. Você vai buscar a alternativa, essa questão aí caiu no ITA, onde tem 2 metros de raio, é a letra B de bola, tá certo? Então essa foi a questão de número 16, certinho? Muito bem, vou escolher mais uma, né, para chegarmos aí à 4ª questão do assunto, tá certo? Deixa eu escolher aqui mais uma. Boas questões. Deixa eu botar aqui o carregador. O bicho já deu sinal de alerta.
Bora pegar a questão de número 18. Já deram o print. Vamos para a questão 18. Para apagar agora, viu? Depois vocês procurem responder as questões complementares como forma de exercitar, né? Treinar em casa, tem tempo para isso, não para não, tá? Em uma aula prática de óptica, um espelho esférico côncavo é utilizado para obter a imagem de um prédio. Considere as seguintes medidas. Ele deu a altura do prédio, 20 metros, tá? Ele deu a distância do prédio até o espelho, 100 metros. Ele deu a distância focal do espelho. Admitindo que a imagem conjugada se situa no plano focal do espelho, calcule em centímetros a altura dessa imagem. Certo? Então, o que é que acontece? Vamos ver aqui uma... Ele deu o prédio. Ele disse que esse prédio tem 20 metros de altura. Ele disse que eu tenho um espelho côncavo. Espelho côncavo. Mas ele tem os elementos vértice, foco e centro. Qual é o detalhe? É que a distância focal que ele nos deu foi de 20 centímetros. Então eu vou trabalhar com essa distância focal positiva, hein? Mais 20 centímetros. Ele disse que a imagem do prédio, olha o detalhe no texto. Admitindo que a imagem conjugada se situa no plano focal do espelho. Ela caiu praticamente aqui, ó. A imagem caiu aqui, ó. Se a imagem do prédio apareceu em cima do foco, ou seja, o P', que é a distância da imagem, coincidiu com o valor da distância focal. Coincidiu. Então, quer dizer, se a distância focal vale 20, o P' também vai valer 20. Tá certo? E como o prédio está a 100 metros, que é o P, 100 metros do espelho, esse objeto está naquela primeira condição da aula de desenho em sala. O objeto está muito, mas muito distante. Tá certo? Então vamos lá. Ele te dá a altura do prédio. Ele nos deu a distância do prédio até o espelho. Ele nos deu a distância focal. Cuidado com as unidades. Aqui está em metro. Aqui está em centímetro. 20 centímetros eu tenho que dividir por 100. Então essa distância focal, eu vou trabalhar com ela 0,2 metros. Eu tenho F, eu tenho P. Aí ele pede, tá? A imagem. Muito bem. Bora chegar no valor da imagem. Como é que eu vou chegar no valor da imagem? O que é que eu vou lembrar? Viu, minha gente? Equação do aumento linear. I sobre O é igual a P' sobre P. E aí, o detalhe da questão é que ele nos deu, tá? Deixa eu ver aqui. Ele está dizendo aí, admitindo que a imagem conjugada se situa no plano focal. Opa! Então, nesse caso, se o P' é igual a F, onde tem P', eu substituo pelo valor da distância focal. Como eu quero I, então vai ficar I sobre o O. O O, no caso, é a altura do objeto. Qual é o nosso objeto? Qual é o objeto que está na frente do espelho? O prédio. A altura do prédio foi 20 metros, igual a 0,2 metros, e o P, 100 metros. Eu posso simplificar os denominadores. Então, aqui eu cancelo, ó, vai sobrar 20 por 21, 100 por 25.
quer dizer que I, que é a altura da imagem, é o 0,2. Pessoal, aqui é menos pelinha. Eu engoli o sinal. Ó. Menos pelinha na fórmula original. Então vai ficar menos 0,2 dividido por 5. Isso aqui vai dar menos 0,04. Mas em metros. Se ele lhe perguntar em centímetros, né, já que apareceu bem pequenininho, isso daqui é só multiplicar por 100. Então, onde tem 0,04, é a mesma coisa que menos 4 centímetros. Então, a altura da imagem do prédio, menos 4. Ok? Então, senhores, fizemos aí uma orientação do estudo analítico de espelhos esféricos, côncavo e convexo. É continuidade daquela aula de desenho. Então, algumas questões vocês vão encontrar ele lhe perguntar pela característica da imagem, pelo tipo de espelho, e eu não tenho figura na questão. As questões que eu respondi com vocês hoje, eu não tinha figura, eu só tinha dados numéricos. Então eu tenho que responder a questão pelo estudo analítico e não pelo desenho. Tá certo? Então espero que vocês procurem assistir novamente o vídeo, fazer mais questões e treinar. Tem aquela parte do desenho e tem essa parte analítica agora. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Fiquem em casa. Esse momento é um momento de ter cuidado, né? É uma responsabilidade nossa, nós que estamos em isolamento físico, para que a gente não possa se contaminar com o vírus ou contagiar outros. Então devemos ter o cuidado, fazer sempre a higiene, né? Lavar as mãos, usar álcool em gel, se for sair, ter todo o cuidado de uso de máscara, tá? Retornar em casa, tirar a roupa, faça tudo bonitinho, para que você possa proteger a si mesmo e aos seus entes queridos, a sua família. Tá joia? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.